Salve, salve, meus camaradas. Salve, salve, meus amigos. Boa tarde a todos aí. Saudações à comunidade da capoeira. Estamos aqui para começar um bate-papo, né? Uma papoeira com o mestre Curumim, grande mestre Curumim, do Rio de Janeiro. Salve, meu camarada Alê. Beleza, meu caro? Maravilha, abração aí para você. E é isso aí, vamos falar de capoeira, de educação, de neurociência, né? O mestre Curumim aí, que é um especialista nessa área, com diversas pesquisas, diversos estudos, vivências, tanto na capoeira, na parte social, educacional, na parte também científica, acadêmica, né? Com pesquisas. Então já vamos acionar aqui. Estou vendo que o Curumim já está na área. E é isso aí, galera. Vamos divulgar, né? Vamos chamar os amigos aí, quem puder compartilhar, quem puder ir dando o coraçãozinho aí para ir tendo mais repercussão, né? Que a gente vai fazer uma introdução aqui, esperando a galera ir aparecendo aí e, enfim, se conectando, né? Para esse bate-papo, que eu acho que é super interessante, né? Acho que essa temática é super relevante aí, principalmente até nesses momentos agora, né? Da pandemia, da quarentena. Então, muito bom a gente poder trocar ideia, poder aprender, né? E realmente o Curumim vai trazer diversas contribuições aí pra gente. Então já vou adicionar aqui meu camarada. Então vamos lá. Começa a aqui a solicitação. E é isso aí, galera. Vamos lá, né? Esperamos que todos estejam bem, com saúde, dando capoeira, né? Nessa e aprendendo também para trocar ideias, para estudar, né? A gente tem, né? Aprendendo. Essa é a capoeira, né? Aprender sempre, ampliar as possibilidades, a visão sobre fazer esse papo aqui com o então, está sempre reinventando, né? Parada é importante, é a questão da neurociência, né? Além de amigo. Então vamos lá, só estou tentando aqui fazer a apresentação, né? A internet colabora, o pessoal já sabe. Ou você faz a solicitação, ou tentando adicionar aqui. Então vou te adicionar aqui, meu caso, você recebe aí e aceita a solicitação. Beleza, acho que agora vai, hein? Isso, opa. Olá, boa tarde. Tudo bem? Beleza, meu amigo. Você está me ouvindo bem aí? Está me vendo bem? Tô te ouvindo legal, tô te vendo. A galera aí no geral, tá todo mundo ouvindo, vendo bem, galera? Dá um ok aí para ver se tá tudo bem. Eu tô te ouvindo, eu tô te vendo um pouquinho embaçado. Talvez seja a transmissão, a internet aqui, né, cara? A internet, você sabe, essa quando o sinal de internet sempre oscila, né? Uhum. Mas, assim, em princípio tá tudo normal aqui, não tem muito o que mexer. Então tá Eu tranquilo. acho que deve ser o sinal que tá fraco. Vamos ver se daqui a pouco melhorou, já melhorou. Aí, ó, tá vendo? É isso, é oscilação, eu acho, né? O sinal. Beleza. Beleza aí, meu mano? Tranquilo? A paz da luta, como sempre. Isso aí, né? E não é pouca, né? Como é que Mas graças a Deus tá estamos essa... também, estamos trabalhando bastante, né? Você sabe disso, né? A vida do professor, nesse momento, é uma vida de muito trabalho. Essas adaptação de aula, de prova, de tudo isso que a gente faz. Fora, isso eu estou falando na universidade. Na capoeira também, outra adaptação da gente aprender a lidar nesse novo ambiente, né? De como você interagir, como você receber resposta e
E você também é um novo modelo, né, de aula, um novo modelo de transmissão pedagógica, tem todo um saber para aprender aí, tem muita coisa para se Sim, evoluir, né, em termos de aprendizado. Então é sempre um momento de esforço, né, também de aprendizagem, né? Exige um trabalho, não é simplesmente chegar e você requer reflexão, requer tempo, né? sim, com Para certeza. você fazer uma coisa de qualidade, por exemplo, como você vem colocando aí, e como a gente vem colocando também para o nosso público, é, é uma coisa que requer um trabalho, requer um estudo, requer um tempo, uma dedicação, Sim, né? Mas estamos não, felizes de fazer isso. maravilha. Não, é isso aí, né, cara? Eu acho que é um desafio para todo mundo, né? Mas acho que a capoeira nos ensina isso também, né? Essa capacidade de se adaptar, né? De gingar com as novas circunstâncias, né? Uhum. Resolver os novos problemas que se colocaram, né, em função desse novo cenário. Toda hora E se eu acho que coloca. aqui, né? E aí, bom, já te agradecendo aqui por ter aceito, né, esse momento aqui entre nós. E acho que já esse papo inicial acho que já remete a um aspecto aí que ocorreu aqui a questão de uma neuroplasticidade, né? Eu acho que já tem a ver aí com a questão da neurociência também, né? Sim, E então me corrija aí se eu estou errado, de repente se quiser até falar um pouco sobre isso, já entrando aqui na no tá. nosso bate-papo, né, que a gente lançou aí essa proposta, essa temática da capoeira, educação e neurociência, Então, e eu acho que isso tem... falando disso aí, então, a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro moldar novas conexões, e aí está envolvido tanto com novas sinapses, quanto o surgimento de novos neurônios, né? De aumentar toda essa rede de comunicação entre diferentes áreas do cérebro. Então, a neuroplasticidade é modificação realmente estrutural através de novas sinapses, de produção de aumento dessa rede neural também. E isso é o que a gente faz a todo momento. A neuroplasticidade é essas ligações, essas sinapses entre os neurônios, entre diversas áreas do cérebro, ela vai se fortalecendo a partir do momento que essas mensagens são mandadas repetitivamente ali. Então, assim, é como se circuitaria ali vai se fortalecendo e realmente acontecendo essa neuroplasticidade, quanto mais a gente usa essa rede de sinapses. E, na verdade, quando a gente está aqui no processo de aprender a ensinar e aprender a conviver e a dialogar através desse meio virtual, nós estamos fortalecendo novas sinapses, né? Com certeza, estamos criando novas sinapses, e isso que é o aprendizado, né? Ou seja, a todo momento você faz isso. A gente está toda hora tendo neuroplasticidade, algo que faz parte do ser humano. Só que o que acontece é que quando a gente faz exercício físico, a gente tem algumas respostas neurofisiológicas que, além do aprendizado em si, essa resposta neurofisiológica ela ajuda mais ainda. Então, o fato também da gente estar fazendo exercício e a gente aumentar a produção de fator trófico, que é um elemento que ajuda na produção de novos neurônios. E toda a nossa resposta neurofisiológica, e sem entrar muito em detalhe, mas de uma forma geral, dizendo isso, que essa resposta, o que acontece no nosso organismo, desde dentro da célula até a gente exercitar aí novas áreas do cérebro, tudo isso vai influenciar positivamente. E é Sim, isso. A gente faz isso agora. bacana, bacana. Não, show de bola. Eu acho que é muito legal, né? E é importante a gente saber disso, né? Até porque é importante também você, ou seja, se propor a esse desenvolvimento, né? Eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência também. Como você desenvolver a sua neuroplasticidade. Aí eu acho que a gente vai entrar nisso, né? Já entrando no assunto, né? Sim. E acho que é importante a galera ter essa noção do que significa, né? Até do ponto de vista do desenvolvimento,
do indivíduo, né? Cognitivo e tudo isso. Sim, com certeza. A gente está caminhando assim para esse papo, e aí, falando dessa questão do desenvolvimento, eu acho que bate muito com o objetivo geral, assim, o objetivo final da minha pesquisa de mestrado, e que está sendo a minha pesquisa de doutorado de uma forma mais ampliada, que é investigar o efeito da capoeira nas funções executivas de crianças. E aí, na verdade, quando a gente fala de função executiva, em conjunto de habilidades cognitivas que são cruciais para jogar capoeira, para o dia a dia, para a aprendizagem, né, para os relacionamentos humanos. E esse conjunto de habilidades, ela está envolvida muito com o sistema atencional, que aí a gente precisa ter para jogar capoeira, precisa ter para ouvir o professor, né, que está falando no meio de uma sala que tem um monte de gente falando junto. E aí você precisa focar sua atenção no que o professor está falando para que você possa aprender. Da mesma forma que você, dentro da capoeira, dentro de uma roda, num jogo, você precisa focar a atenção no meu movimento de ombro, no meu movimento de quadril na hora de dar o golpe, e não nessa mão que está aqui, ó, que mexe um pequeno, né, com aquela ginga que fazia aqui e desnorteava de uma certa forma, tira a sua... a sua concentração, né, do resto do corpo, e isso a gente faz o tempo todo na roda, você toda hora olha para cá, olha para lá, faz parte da lógica do capoeirista. Então, ali, esse tipo de habilidade que tem a ver também com você controlar a sua inibir o seu movimento, inibir a sua ação que é impulsiva, e também de você fazer associações entre novas memórias. Estou tentando explicar de uma forma mais simples o que seria memória de trabalho, o que seria, na verdade, novas memórias e memórias já consolidadas. O que seria memória de trabalho, controle inibitório e a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de a gente mudar algo que estava previamente planejado, uma ação previamente planejada. Então, nesse conjunto de habilidades cognitivas, que são chamadas funções executivas, é o que a gente acha que a capoeira tem uma possibilidade enorme de afetar, positivamente, de estimular o desenvolvimento dessas habilidades. E a gente sabe que isso é visto dentro da roda de capoeira, dentro da sala de aula, dentro de um trabalho dentro de uma empresa, num convívio geral. E é isso que a gente vem investigar, e acredito que a capoeira realmente pode, por uma gama de fatores aí, a capoeira tem todo o potencial para estimular positivamente essas habilidades. Maravilha, Curmin, muito bom, cara. Acho que a gente até adiantou um pouco, né, o assunto, mas vamos aprofundar nisso. Queria só dar um alô aí para a galera também que está aí assistindo a gente, né? Aqui, ó, uma galera, o Fofão, Capoeira Brasil, entrou aqui o Mestre Marcial. Legal. Né? Enfim, uma galera aqui já. E aí dá um toque para a galera aí, mandar, né? Pode ir intervindo, fazendo perguntas, fazendo comentários, para a gente fazer uma coisa bem interativa. Isso, então... Aqui, ó, Capoeira Brasil, Riachuelo, Roupa Nova, aí do Rio, Capoeira Brasil também está na área. Aí, o Thiago aqui do nosso grupo. Enfim, uma galera já acessando aí. O Ramon Esticado tá aí, Morcego. Ó, isso. Roupa Nova. Ricardo Pacheco. Tem uma galera aí, boa. Galera. Pode estar lá, galera. Pode estar lá, divulga lá. Massa. Mas beleza, então, Curmin, eu queria que você começasse também a fazer um apanhado meio rápido aí, falando um pouco também da sua trajetória, cara, na capoeira, né? A galera que não te conhece tanto, né? E se puder, enfim, falar rapidamente aí qual é a sua história na capoeira. Então. E até chegar ao dia de hoje. Claro que é uma história longa, né? Mas pelo menos alguma ideia aí para a galera conhecer um pouco mais de você, da sua história aí. Então, chegando aí, amigo Espiga, irmã Paulinha, Marmita, da Cisala, a galera boa aí. Então, mestre Espiga aí era meu camarada aí de caminhada. Para ele, essa história já cansou de ouvir, porque ele vivenciou junto. Então, eu comecei a capoeira com o mestre Boneco e me formei com o mestre Boneco, mas eu comecei... nós fazemos parte do grupo Senzala ainda,
participei da fundação do Grupo Capoeira Brasil, vivi toda a minha trajetória de formação dentro da capoeira, de início, de trabalho também, e sim, através, né, das portas que o mestre Boneco abriu e de toda a caminhada que me acompanhou nesse processo. Foi sempre foram momentos de muita felicidade, todo esse processo de formação, junto com uma pessoa que é uma grande referência como educador, né? E para mim sempre foi um modelo assim de como agir como mestre, como educador mesmo e propagador, e esse amor que ele sempre teve muito forte pela arte, e o senso de responsabilidade da função como propagador e como para salvaguardar a arte da capoeira. E eu me formei e fui reconhecido mestre, me formei em 2004, fui reconhecido mestre em 2009, e em 2015 eu fundo a Escola Capoeira Cidadã, começo um trabalho próprio, que na verdade já era o nome do projeto social qual eu dirigia, que era Capoeira Cidadã. Então, o projeto, e tudo surge, né, na verdade, a partir também dessa ideia, né, dessa vontade de utilizar a capoeira como um instrumento de inclusão social. E a minha veia sempre foi uma veia mais educacional. Eu acho que, em algum momento, eu me encontrei assim dentro da capoeira, entendendo que a minha missão como educador, né? Eu me defino assim hoje, acho que depois com outros caminhos, assim, a capoeira me fez entender que eu sou um educador, que eu sou um professor antes de qualquer coisa, que isso é uma coisa, lógico, que a capoeira vem antes e a capoeira me define, mas a capoeira me deu esse olhar, o olhar para a educação como educador, que eu acho que isso é fundamental a gente entender. E esse trabalho vem através trabalhar com inclusão social e capoeira. Vocês fazem um trabalho aí maravilhoso e a gente sabe que isso está dentro do inconsciente coletivo do capoeirista. A necessidade de trabalhar com inclusão social, de ter esse olhar para a inclusão, porque é inerente à nossa cultura, à nossa arte. Acho que se alguém faz capoeira e não tem essa noção, de repente está fazendo só um exercício físico, ainda não está fazendo capoeira, né? A capoeira só é capoeira com todo esse legado cultural e com essa noção do que é esse compromisso com tudo que aconteceu dentro da história da capoeira e tudo mais. Você não tem como fugir disso. E isso sempre teve muito latente comigo, mas, na verdade, eu queria utilizar a capoeira como uma ferramenta. A minha ideia era utilizar a capoeira assim, de uma forma mais completa. Na minha visão, a maioria dos projetos, quando a gente começou a pensar lá em 2000, 2001, utilizavam a capoeira de maneira assim, subutilizada, né? Como se só utilizasse a capoeira, a prática, e não utilizasse toda a questão cultural, toda a questão filosófica, toda... Fala, Samuca, beleza? Petrônio também aí, galera amiga aí, os alunos dando um alô. Legal. E aí, assim, a partir disso, a gente começou a ver um projeto de forma que a gente pudesse utilizar não só as aulas de capoeira, mas aulas de artesanato, apoio educacional, onde a gente criou uma metodologia de ensinar, estimular, né, na verdade, o estudo do português, da matemática, através das atividades de capoeira. A gente fez muitas coisas, assim, um trabalho que, inclusive, um dia eu gostaria até de trazer a quantidade de atividades que a gente criou, a quantidade de brincadeiras e coisas voltadas para o ensino da matemática, o ensino da língua portuguesa, para estimular o estudo. E, além disso, a gente tinha as videoaulas, que, na verdade, eram curtas-metragens, que a gente trabalhava com temas correlatos à capoeira, inclusão social, cidadania de uma forma geral, mas a gente linkava aquilo com as coisas da capoeira. Então, todo dia, 2, 3 vezes na semana, as crianças tinham duas aulas, uma aula de capoeira
e uma aula ou de artesanato ou de apoio educacional ou videoaulas. Ainda tínhamos uma biblioteca, que era a Biblioteca Mestre Peixinho, e esse projeto foi um projeto que a gente conseguiu, né, cunhar aí como uma tecnologia social. A gente conversou até sobre isso com o Flávio, o mestre Flávio Saudade, que foi muito legal quando eu vi ele usar esse termo também, que era uma coisa que lá na minha formação na educação física, quando eu concluí o curso, esse foi o trabalho, né? O trabalho de conclusão de curso foi a capoeira cidadã como um instrumento de despertar uma tecnologia social para despertar das múltiplas inteligências, que era algo que a gente via assim como uma expressão ali do que a capoeira poderia melhorar nessas habilidades que tinham a ver não só com a roda, mas com a grande roda da vida. Mas aí, com o estudo a fundo, a gente começou a se aprofundar e viu que as funções executivas eram algo mais fácil da gente mensurar e tinha, talvez, mais respaldo científico. E, por isso, a gente foi para essa área da neurociência em busca de trazer respostas a essas perguntas, por que isso acontece, como isso acontece. Mas aí, voltando na minha história da capoeira, eu sempre fui um capoeirista muito presente assim, nas rodas aqui do Grupo Capoeira Brasil. Participei muito, não só aqui no Rio de Janeiro, mas pelo mundo afora. Aí a gente teve a oportunidade de rodar. Fico muito feliz assim, de ter vivenciado toda essa história aí, rodando em muitos lugares no mundo afora. Tive a oportunidade de ter como padrinhos, assim, desde a minha formação ali, desde o início, pessoas além do meu mestre, né, o mestre Paulinho Sabiá, que era outra pessoa assim, que eu sempre tive muito contato, o mestre Peixinho, que foi uma pessoa que também tive sempre muito contato, ia sempre lá, né, desde a época da Travessa Angrense, visitar e participar. O mestre Tony Vargas, que é uma pessoa assim, que até hoje é uma pessoa que está muito ligado, eu estou muito ligado a ele assim, o tempo todo a gente bate papo. Mestre Ramos, que é outra pessoa assim, que deu muita luz para a gente. E desde sempre, desde, acho que me lembro, Corda Laranja, visitando a Academia de Mestre Mão Branca, né? Visitando lá o mestre Burguês, que nesse início dos anos 90, a gente tinha muito contato. O mestre Suassuna, na época do lançamento aí que estava muito em voga, os cursos do Mildinho, né, de Mildinho, no início dos anos 90, eu fiz muitos eventos aí participando. Me lembro que até agora, alguns anos atrás, eu estava no evento do Grupo Senzala, o mestre Suassuna me viu e falou: não, você vai ficar aqui na frente para fazer os movimentos todos do Mildinho. Eu falei: pô, mestre, agora ainda? Mas vamos lá, eu fui de brabo lá, mas né? Me quebrou, mas eu fui lá para fazer, porque ele sempre me pegava. Na época, eu estava sempre ali, nos eventos aqui do Rio de Janeiro, eu estava ali na linha de frente, querendo fazer os movimentos, querendo estar junto. E mestre Mão Branca, que foi também uma pessoa assim, cara, me pegou pela mão várias vezes. Mestre Tapuã, rodando muito lá. Mestre Gladson, meu grande amigo mestre Gladson, teve no meu evento, acho que foi 2004, que foi que o mestre teve. Fala para mim, mestre, que você tem memória melhor do que a minha. Ei, então, o mestre acabou de entrar, o mestre. Eu mestre tô vendo. Gladys, mestre Cinzano também aí está na área. O Isso aí. O nosso professor Stefano lá do Peru também. Mas bacana, Curi. Eu acho que assim, você fala isso, ou seja, né? Acho que você tem muito boas referências, né? Sim. E uma coisa que eu acho que é muito legal é isso, né? Quer dizer, o seu mestre, o mestre boneco, mas assim, até gostaria de ser sua opinião sobre isso, né? A importância de todos esses mestres na nossa formação, né? E claro, no meu caso também me identifico muito. E, claro, eu tenho o meu mestre, o mestre Gladys, mas o mestre Gladys é uma pessoa também que troca com muitos mestres, né? Mesmo nos eventos da USP, né? Sempre vem gente do Brasil inteiro. E eu acho que o quanto isso é rico para uma formação em capoeira, né? Você realmente ter várias referências, o quanto isso te abre a mente, te abre uma visão, né? Olha, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aí, olha, eu acho que é importante. Assim, eu acho isso muito, muito legal mesmo. Assim, o mestre de boneco sempre foi uma pessoa muito, muito aberta a isso. Assim, a gente tinha eu fazia amizade com as pessoas e a gente ia. Eu me lembro que uma vez eu fiquei uma semana na academia do mestre Mão Branca e eu era
azul e vermelha. Fiquei na casa dele. E aí tinha umas coisas que não tem hoje em dia. Na casa do mestre Mão Branca, ele tinha uma cômoda que tinha um negócio de madeira, que tinha, o pessoal, se tiver algum aluno dele lá, vai falar que é verdade. Tinha um negócio de madeira lá, uma cômoda de madeira na sala, que ele guardava as fitas. Aquelas fitas que ninguém via, sabe? Que ninguém tinha acesso, que agora tá tudo no YouTube, e que era aqui uma coisa assim, porra. E aí ele chegava lá, ó, agora eu vou te mostrar. Ó, pode fazer para ninguém. Quando ele me mostrou a fita, mostrava o vídeo, aquilo era uma coisa assim. E me pegava pela mão, Ele me pegou pela mão, assim, muito, muito. Assim, garoto, e, pô, Curumim, tá certo, tá errado, tal, é isso por aqui. Mestre Suassuna também. Eu me lembro que, para mim, um dos maiores títulos que eu tive, assim, na capoeira foi, primeiro, assim, meu primeiro grande título na capoeira, grande medalha, foi eu estava num evento no Mestre Mão Branca, e o mestre Suassuna me chamou, Curumim, me chamou pelo nome. Eu falei, caraca, aquilo era uma medalha para mim. Eu falei, pô, aquilo ali, sabia quem eu era. Eu existo na capoeira. Isso, por você garoto, você novo, né, é um mérito, né, que você alcança. Hoje em dia, você ser reconhecido. Na capoeira, essas medalhas, elas não estão ali solidificadas em prata, nem bronze, nem ouro. Coisas muito mais valiosas, né, do que é esse reconhecimento através da sua atitude, da sua participação. Você vê de novo aquela pessoa ali, de novo. Ah, tá na roda, tá também. Então isso é muito legal. Então eu tive muito isso com o mestre Suassuna, tive muito isso com o mestre Peixinho, Grupo Sandala todo, o mestre Gato também, tinha muito de ir, assim, e ia e fazia aula. Então, fazia aula mesmo. Sempre fui de chegar e fazer aula, entrar para fazer aula. Isso me deu oportunidades de entender qual é a metodologia, como assim a metodologia do mestre Mão Branca tem algumas coisas que ele ensina de forma diferente e é bom pra caramba, e tem a do Grupo Senzala, que tem algumas coisas que eles ensinam diferentes e também é bom pra caramba, e a do mestre Boneco ensina de uma forma... Esse meu olhar sempre foi muito... questionador em relação a isso, e ao mesmo tempo eu pude analisar isso o tempo todo. E eu sempre ficava com essa coisa, cara, tem várias maneiras de chegar ao mesmo lugar, né? Essa coisa ficou muito clara para mim cedo ficou muito claro para mim por isso, pela diversidade. Eu nunca achava que... E frequentava muito também o subúrbio aqui no Rio, as rodas aqui no Rio de Janeiro, e eu sempre tive essa parada. Tanto é que até as pessoas no grupo Capoeira Brasil, quando me viam, me falavam, Curumim, você joga capoeira mais diferente do pessoal, que não gosta de jogar igual. Pai, mas na verdade, aí eu sempre falo assim, cara, mas esse foi sempre que o mestre mandou fazer. Meu mestre sempre falou, olha, cada um tem que ter a sua ginga. Nunca ele falou para estar todo mundo igual, né? É o que eu só fiz o que ele mandou. eu segui as recomendações. Não, bacana, eu acho que essa visão é importante, né? Até assim, do ponto de vista do cenário da capoeira, né? Lidar com essa diversidade, porque eu acho que muito da riqueza da capoeira está na diversidade, né? Então, você beber de várias fontes e você conseguir captar, né, o que tem de bacana, o que tem de diferencial em cada mestre, em cada trabalho, em cada escola, né? Isso dá uma visão de rede, de integração, né, onde ninguém tem a única verdade, cada um tem as suas diferentes verdades, e isso vai se somando, isso te dá uma visão mais plural, né? E eu acho que é importante desenvolver isso, né, até como uma ética, como uma proposta filosófica, né? E isso tem a ver com cidadania, isso tem a ver com educação. Eu acho que é importante formar as novas gerações com essa mentalidade. Eu tenho uma fala para os meus alunos que eles sabem disso. Olha só, não existe essa coisa do melhor professor, melhor método de ensino. Isso é caô. O que existe é você fazer. Tem vários caras que vão ter bons métodos de ensino, e o diferencial vai ser se o cara treina, se o cara tem... não é se o cara é dali ou daqui, mas ele treina capoeira e ele sente capoeira. Tem uma fala que a gente ouve muitas pessoas falando, capoeira é de quem treina. Eu acho que essa frase está incompleta. Eu acho que é de quem treina e de quem sente. Porque se você só treinar, é só exercício.
E a capoeira é muito mais complicada que isso. Senão ia ser fácil. Era só dar 500 mil repetições e fazer. Pô, mas é tão mais difícil que isso, capoeira, né? Então, um salve aqui pro mestre Marrom aí, daqui de São Paulo também, que Ô, entrou aí. mestre, Salve, mestre Marrom. prazer. Ô, Curimiga, queria voltar um pouco, cara, no projeto, né, no Capoeira Cidadã, e você poder falar um pouco mais, né? A gente sabe o quanto é difícil, né, cara, no Brasil, no nosso país, você tocar um projeto, a questão do financiamento, né, de você ter o espaço. É muito difícil. A gente toca aqui no nosso projeto Porta Aberta, você bem sabe, há 20 anos já. E assim, é muita raça, né? Muita doação, né? Muita dificuldade, realmente, né? Ou seja, o nosso projeto aqui é muito em função do coração, né? Do mestre Gladys, dos educadores que a gente tem hoje lá, que é a Elaine, o Leonardo, o Valdeu, o Hilton. Uma galera assim que se doa em função de tudo que eles receberam, né? Da gratidão que eles têm, do que a capoeira trouxe para a vida deles, né? E transformou positivamente. Mas é difícil, né? Estruturar, tanto do ponto de vista legal, metodológico, financeiro. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e o que você deixa aí como reflexão, como mensagem nesse particular. Né? Então, primeiramente, sim, realmente a gente tem um histórico grande de trabalho com um projeto sociocultural com a ONG Capoeira Cidadã. É importante dizer que a gente, assim, tem diversos projetos e editais públicos aprovados que a gente participou, editais que a gente ganhou. A gente não tem nenhuma ligação com político, nenhum desses projetos ou patrocínios que aconteceram, a gente teve algum deles que foi assim, um político veio aqui e deu. Não aconteceu isso em nenhum momento. Tudo aconteceu através desse momento que eu estou aqui, um processo que a gente começa, que teve um cara que uma vez eu trabalhei que falou isso parece de uma maneira muito, até talvez agressiva, mas é pura verdade, um processo bunda cadeira, né? Que é um processo de você sentar, estudar e escrever e meter a cabeça no negócio, porque na verdade eu não tinha experiência também. Então a gente foi estudando e aprendendo sobre os editais públicos, sobre como fazer. E, graças a Deus, a gente conseguiu vários patrocínios e editais para realizar trabalho. E aí que é muito, muito importante, que é uma consciência que as pessoas têm sobre o terceiro setor, que eu acho que é um pouco equivocada. Muitas vezes as pessoas olham o terceiro setor e falam assim, pô, ganhei um patrocínio, como se tivesse ganhado um prêmio. Não. Você ganhou uma estrutura financeira para trabalhar, para executar um projeto. Isso aí é igualzinho como se você trabalha numa escola e ganha para trabalhar, dar aula naquela escola. E você ganha para fazer aquilo. Obviamente que a mestra Tida aí, mestra Tida. Prazer, seja bem-vinda. Logicamente que aquilo a gente sabe que tem a grande maioria das pessoas que eu conheço que trabalham no terceiro setor são pessoas éticas, compromissadas, que ganham 10 para fazer algo que vale 15 ou 20 e acabam muitas vezes tirando do bolso para fazer. Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço que trabalham porque estão comprometidas com a causa, com aquilo que querem fazer. Eu não sou diferente disso, né? Muitas vezes a gente conseguiu patrocínio, conseguiu apoio para executar projetos, mas em todos eles, 100% deles, a gente entregou muito mais do que estava e o que custava além a gente acabou tirando do bolso. O projeto Capoeira Cidadã, ele não pensou pequeno, desde o início. Eu não aceitava... eu me lembro que uma vez, eu vou até falar isso porque o nome do santo, porque eu também não, porque de santo ele não tem nada. Mas uma vez eu sentei na mesa do prefeito na época, Eduardo Paes, eu fui lá com uma proposta para entregar um projeto. Cara, foi uma proposta, isso aqui é um projeto, a gente quer fazer. E a resposta dele foi para mim assim, olha, com isso que você quer fazer aí, com esse dinheiro que você quer fazer isso aqui, não, mas eu quero fazer um projeto tal, vai ter apoio educacional, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, com isso aí, eu boto 5 vezes o número de pessoas que você quer atender para fazer isso tudo, eu boto 5 vezes numa praça com a camisa minha. Ou seja, o cara só estava querendo voto. Mas, na verdade, era muito mais fácil fazer um projeto se você só quer fazer isso
e vai, e não que isso não possa ser bom. Não é que não possa ser bom você botar 500 pessoas numa praça com camisa e botar o pessoal para fazer capoeira. É muito bom. É muito bom. Pode ter muito impacto positivo. Só que a minha proposta era outra. Era um trabalho de inclusão social. E eu entendo inclusão social como aumentar a chance, aumentar a possibilidade desse cara e fazer com que esse cara chegue lá no intuito, chegue lá onde? Tenha direito à cidadania, ou seja, tenha direito às coisas básicas que qualquer cidadão tem. E esse caminho é a educação. É o único caminho que a gente pode fazer. Então, qualquer processo que a gente faça dentro da capoeira, para mim, tem a ver com ele se empoderar ou se tornar um capoeirista, se tornar um profissional de capoeira, ou isso facilitar ele a entrada no meio do trabalho, ou facilitar a entrada dele na universidade. Então, eu tenho como medida de inclusão para mim, que só vale para mim, o cara está trabalhando, está na universidade, como é que ele está? Esse cara, ele está livre, porque a liberdade vem de você ter realmente a condição de tomar as suas escolhas, olha, essa é a minha opção, isso que eu quero fazer da vida. Se você não tem esse direito, você não está totalmente livre. Então, a gente busca a real liberdade. Capoeira como instrumento de liberdade, a gente tem que ser, então, assim, saber o que a gente quer levar, né? Eu acho que isso é importante. E aí, fala. Não, continua. Eu ia complementar, emancipar verdadeiramente. Exatamente. E aí, a minha perspectiva sempre foi tentar fazer alguma coisa melhor possível, e isso fez com que a gente, muitas vezes, quebrasse mais pedra por causa disso, porque a gente sempre virava muito alto. Então, de cara, a gente começou numa escola municipal, depois a gente foi para dentro, quando a gente conseguiu a parceria com a empresa Merck, né? Que a gente foi dentro do Grêmio da Merck. Não, antes a gente ainda estava na Body Planet também, depois a gente foi para o Grêmio da Merck, e depois a gente conseguiu abrir o Centro Cultural Capoeira Cidadã, que foi essa estrutura toda que tinha, mas que era uma estrutura que dependia de patrocínio. Então era, todo ano correndo atrás, mas com um custo fixo absurdo que a gente tinha, mas a gente tinha uma casa só para capoeira. Alguém chegava lá, queria pesquisar, tinha uma biblioteca com cerca de 3.000 livros sobre capoeira e cultura popular e que podia chegar lá a qualquer momento. Tinha 10 computadores para uma sala de informática para as crianças pesquisarem, tinha alguns cursos profissionalizantes na área, tinha a oficina de artesanato de instrumentos de capoeira, onde aí muitos dos que estão aí agora lá, que é a equipe que está lá, o Esticado, o Galo, fizeram esses cursos, a Crava, a Canela, outros que não estão nem mais lá com a gente, mas fizeram curso de formação de jovens guardiões da cultura popular, que aprenderam tudo não só sobre a capoeira, mas sobre as danças da cultura popular, e botamos em um show isso, num teatro, alguns shows que a gente fez, o Quero Ver Pegar, que foi outro projeto que a gente fez no IFAM, passava fazendo show de cultura dos patrimônios imateriais nas escolas da região. Isso tudo foi buscando uma estrutura macro. Só que a estrutura macro, quando veio a crise que começou a cair verba de geral, a gente perdeu, tivemos que fechar o Centro Cultural. Sim. E na verdade, os últimos 5 anos, assim, basicamente, a gente tirou do bolso para manter, conseguiu alguns patrocínios parciais, que conseguiu ir empurrando, e agora a gente conseguiu, em novembro, a gente conseguiu o apoio do Rio Shopping, também da Agir, que é uma agência de desenvolvimento social aqui da região, uma ONG que também ajuda outros projetos sociais, e a gente conseguiu um apoio do shopping que cedeu um espaço para a gente, onde a gente montou a nova sede da Capoeira Cidadã. Os últimos 3, 4 anos a gente estava pulando de galho em galho aí em lugares. Agora a gente está num espaço assim, realmente maravilhoso, 250 metros quadrados, todo com material de capoeira, com instrumento, treina capoeira lá do jeito que você quiser. Dá para fazer. Legal. E aí veio a quarentena, e aí a gente está dando nó em pingo d'água. Pois é, imagino, cara. Não, eu vi as fotos que você colocou da nova série, muito legal, né? Quero ir aí conhecer presencialmente. Já está convidado há muito tempo.
Não, bacana, bacana. E acho, pô, acho incrível, né? Eu tenho acompanhado aí essa sua trajetória também dentro do projeto. Eu acho que é uma experiência muito rica, né? Uma referência. A gente precisa fortalecer isso, né? É uma pena que seja tão difícil ainda no nosso país, né? A gente ter mais incentivo, né? Ter mais possibilidades de desenvolver projetos com essa característica. E você conversou recentemente com o Flávio Saudade, né? Eu acho que o Flávio também está fazendo um trabalho muito bacana em nível internacional. E ele agora está desenvolvendo também, né, muito o projeto dele, né, o Capoeira pela Paz. Eu acho que tenho falado muito com ele, né, para a gente fortalecer essa rede, né, essa rede de ações voltadas para a educação, para a cidadania, né, e a gente conseguir se fortalecer dentro desse coletivo, né, para fazer frente aí a representações públicas, né, seja em vários níveis e privadas. E eu acho que é uma luta, mas eu vejo que tem bastante caminho aí, né? Tem sim. Pela frente. E a gente não pode desistir, né? Porque É. não é fácil, né? É árduo, mas tem que ter muita persistência, resiliência, resistência, né? Eu acho assim, tem coisas práticas que a gente pode fazer. Uma das coisas que eu até, na verdade, a questão maior é o tempo mesmo que a gente tem de dificuldade de fazer isso. Mas eu acho que compartilhar a informação é o primeiro caminho. E principalmente em relação ao projeto social, eu gostaria de poder tá passando um pouco dessas informações, né, sobre isso. Eu sempre fiz isso. Eu me lembro que aquele projeto que teve, lembra um projeto que teve um edital do Ministério da Cultura para conseguir passagem para fora? Tinha esse aí Então, eu acho que eu fui um dos primeiros. Se eu não fui o primeiro, eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer isso, a conseguir apoio para viagem para fora, porque eu estava todo dia, eu futucava. Eu estava todo dia, ia lá no Ministério da Cultura para ver o que acontecia. Ia, abria, estudava, e assim, trabalho. Mas eu sempre divulguei muito essas coisas para o meu meio, né? Para quem a gente tinha acesso ali, a gente divulgava. E eu fico muito feliz de poder compartilhar essas informações, porque eu acho que isso é algo que as pessoas precisam aprender. Mas a mensagem final sobre projeto social é a primeira coisa. Olha, se você quer fazer projeto social, você tem que entender que você está respondendo a uma demanda social, não é uma demanda de formação de capoeiristas. Essa não é a sua demanda. Se você está querendo fazer um projeto social, isso é um subproduto, isso é uma coisa que acontece. De repente vai formar um capoeirista ou outro. Mas você está respondendo uma demanda social. Qual é a demanda social? O que essa sociedade está precisando? Ela está precisando de capoeira? Sim. Por quê? O que você vai responder? A gente está precisando de capoeira porque a criança está precisando de exercício físico? Sim. A criança está precisando de capoeira porque está precisando de espaço onde ela possa se expressar culturalmente, socialmente, onde ela pode se socializar? Sim. Onde ela possa aprender valores de integridade, éticos, de promoção de paz, de respeito às diversidades? Sim, a sociedade está precisando muito disso. Ela está precisando valorizar a sua cultura, valorizar a você. A gente tem que pensar um pouco, assim, quais são essas demandas, né? Obrigado. Sim. Posso ler a mensagem do mestre? Que aí claro. Carinhosamente, pode ler, sim. Essa pessoa que só por existir já nos alegra e nos motiva. Caro amigo mestre Curumim, continue firme, melhorando a qualidade de vida de todos ao seu entorno, utilizando os fundamentos da nossa arte, cultura brasileira. Com certeza, mestre, seguindo seus passos. O senhor vai na frente, a gente vai caminhando. Só seguindo esse caminho que o senhor trilha. E eu costumo dizer muito que o mestre Gladys, ele tem uma questão seguinte: o enfoque dele, e eu acho que você segue muito, né, segue nessa linha, fazendo brilhantemente, trilhando esse caminho muito, muito bem, que é essa questão da afetividade. Cara, como é isso, né? Como o enfoque, assim, porque eu converso muito com os alunos sobre intenção pedagógica, né, das atividades que a gente faz. E eu sempre falo com eles, olha, a gente tem uma intenção pedagógica no desenvolvimento humano. E o que é o desenvolvimento humano? Não é só aprender a melhorar a coordenação ou fazer um macaco mais rápido. Não é só ficar mais atento, com a memória melhor, com mais autocontrole, como a gente havia falado, mas a gente tem que também
trabalhar essa afetividade. E isso, lógico, tudo isso está entrelaçado, tudo isso faz parte de um grande retalho de habilidades, de coisas que nos constituem enquanto seres humanos. E isso é algo que o mestre Gladson sempre fez com muita propriedade, né? Ele atingiu tudo isso sempre através da afetividade, que é o caminho que a capoeira tem, que é outra coisa, que é difícil alguém chegar nesse caminho. Qual é o instrumento que você vai ter esse poder de afetividade tão grande, né? É claro que se a gente tem o cara que está segurando esse instrumento, quem é, né? Porque a capoeira é um instrumento, mas quem é que está segurando? Se esse cara for uma pessoa assim, que nem o mestre Espiga aí, ó, cheio de coração, a pessoa, afetividade pura, meu irmãozão, é óbvio que vai ser um negócio extremamente assim. Então, se ele estivesse segurando um lápis ao invés de um berimbau, ele também seria afetuoso, né? Sim. Essa é a questão, não é só o instrumento, é quem tá regendo. É isso. Não, sem dúvida. Eu acho assim, né? Tem que ter essa intencionalidade pedagógica também, né? Como Sim. você falou, é a dimensão afetiva, na verdade, né? Concordo com você, a gente tem todas essas dimensões que a gente usa para, né, falar do ser humano, né? Que é o cognitivo, o afetivo, o físico, o social, o cultural, que na verdade está tudo integrado, né? A gente não é segmentado, mas existe sim aspectos, e eu acho que é importante também, que isso realmente eu acho que o mestre Gladys é um grande maestro, né? Ele sempre tem essa intenção, e é importante que o mestre, né, que é aquela coisa do líder, que está ali direcionando, que está provocando, né, as pessoas que estão naquele ambiente, naquele entorno, provoque isso, né? Quer dizer, ele pode criar ali um ambiente de mais de respeito, de amorosidade, de afetividade, mas também pode ser um ambiente extremamente hostil, agressivo, né, depreciativo. Então, aí, eu acho que entra muito essa questão né, do direcionamento, aí, o papel realmente do educador, né, da sua filosofia, do seu pensamento. Eu acho que também é importante pontuar isso. Né? Com certeza, fundamental. Dá um alô aí para toda a galera que está acompanhando, para a galera deixar também. Minha amiga Jana Pantoja Tocaia da Silva. Haha, Tocaia. Isso aí, ó. Pavio. O professor Daniel aqui também, que é da nossa escola, falou excelente reflexão, parabéns, mestre. Ele também está desenvolvendo agora trabalho em projeto social. Legal. Né? E vi que tinha uma galera entrando. É isso aí, galera. Vamos Érica, psicóloga lá do Laboratório de Neurociência do Exercício. Mestre Charlin. Mestre Buiú. Obrigado, meus amigos. Meu amigo Rony Devil. Também. José Cícero Rocha Petucci. Mestre Petucci, mestre Petucci lá de Aracaju. Meu camarada. Isso aí, galera. Vamos colocar aí mensagem, pergunta. Né? Diz que tem um negócio de um coraçãozinho que a galera pode ir apertando aí para repercutir, né? Para divulgar bastante a live aí. Ô, Curumim, eu queria te perguntar agora, meu querido, sobre um outro aspecto, né? Que eu acho que é um aspecto que você tem aí nos últimos anos, né? Se aprofundado, se dedicado. Eu acho que é uma coisa muito importante também, né? Esse seu trilhar aí como um exemplo, que é agora essa parte, né, da pesquisa, enfim, do estudo acadêmico, nessa área da neurociência, a gente já falou alguns elementos. Enfim, um pouco desse seu movimento nessa direção, como é que isso surgiu, né? Como tem sido, qual a importância, porque, enfim, eu acho que é um caminho, né? A gente também está dentro de uma universidade aqui, e essa relação entre a capoeira e o mundo acadêmico, o mundo da universidade, o mundo do conhecimento. Então, deixar você à vontade para falar um pouco sobre isso aí também, que eu acho que é importante, é bacana. Tocaia, se você ainda estiver aí, levanta a mão, por favor. Muito legal assim, você falar isso, que a Tocaia estava presente nessa história aí inicial. Na verdade, quase tudo que acontece na minha vida, a capoeira que me levou, né? Então, a capoeira abriu todas as portas. Engraçado que muitas vezes as pessoas têm a ideia de que é alguma questão do meu meio, de algum amigo meu, de alguma que foge a capoeira. Mas, na verdade, sempre tudo o que aconteceu comigo foi a capoeira. Desde o primeiro apoio que a gente conseguiu, por exemplo, para a Capoeira Cidadã, foi a minha amiga, uma
agora ela vai ficar chateada comigo se estiver assistindo, porque eu esqueci o nome. Mas ela, uma amiga que é francesa do Grupo Capoeira Brasil, veio treinar uma vez comigo numa aula que a gente estava ainda lá na Compositor Luiz Gonzaga. E ela veio fazer uma aula que a gente dava aos sábados lá, né, para as crianças, a gente está começando o projeto, assim, e ela foi lá, assistiu, e depois foi na academia e tudo mais. E aí a gente batia lá na porta da Merck todo ano lá para pedir, porque todo mundo falava assim, olha, se você vai pedir um patrocínio, você tem que ir nas empresas que estão ao redor. Eu falava, cara, a Merck eu tenho que ir lá. Aí todo ano eu batia na porta, e toda hora, pá, porta fechada. Um belo dia, eu recebo uma ligação, que na verdade tinha sido a indicação dela, que ela estava no board, no conselho diretor de responsabilidade social, e estava morando aqui. E aí ela indicou, quer dizer, ela indicou e a gente foi avaliado como todos os outros, mas ao menos a gente saiu daquele bolo lá do final e foi, e foi lá. Então essa foi a capoeira, sempre colocando. Na ciência, a gente foi... Quem foi meu padrinho nisso, a culpa disso é do piloto, do Siddhartha Ribeiro, que, na verdade, a gente, lá em 2000, junto, Tocaia estava nessa também, mas ela não vai levantar o braço, mas a gente estava lá trocando uma ideia, e aí a gente conversando depois de um evento assim, ele falando que ele ia abrir um centro de pesquisa em frente à praia no Brasil. Ele ia voltar para o Brasil para abrir um centro de pesquisa. Eu falei, cara, eu quero abrir um projeto, um centro de referência de capoeira lá no Rio de Janeiro. Cada louco com a sua mania, né? E aí eu, de capoeira, mas ele falou, e a gente conversando sobre isso, e ele falou, não, cara, mas você está acabando a educação física, porque você não pensou em trabalhar com pesquisa? Enfim. Logo, depois, muitas histórias depois, a gente, com o meu trabalho de conclusão de curso, que foi a Capoeira Cidadã como uma tecnologia social para o despertar das múltiplas inteligências, ele me ajudou a submeter esse projeto para um encontro internacional de neurociência, que foi a La School, que aconteceu no sul da Bahia, lá em Itacaré, num hotel que a gente ficava 10 dias com pesquisadores do mundo todo, e eu meio como papagaio de pirata, mas porque eu era da graduação sem saber, aí foi muito engraçado, porque eu vim num congresso, primeiro congresso que eu vou, aí está escrito lá, eu leio o manual, um banner até 1,80 m. Eu era o único cara que tinha um banner de 1,80 m, de largura. E aí eu cheguei não entendendo nada do que estava acontecendo, mas só tinha o mais lento ali, tinha dado 2 voltas no The Flash. E aí, quando eu entrei no lugar, eu fiquei meio que sem saber o que estava acontecendo, colocando a minha pesquisa. Não, já chegou e já botava o negócio lá, tinha um comitê de boas-vindas, e a gente já botou o nosso banner e já tinha apresentação logo em seguida. E aí eu fiquei meio sem entender o que era aquilo. Passou uma meia hora, chega um cara, parecia o tio Sam, um cara de 2 metros de altura, o cara falando inglês comigo, questionando tudo que eu tinha colocado ali. E eu, que coisa, comecei a rebater, né? O cara veio de ponteira, eu palma defensiva, saí, não é nada disso, olhei embaixo, tem em cima. E aí, no final das contas, eu consegui responder as perguntas dele. E eu falei, caraca! Aí o piloto chegou e falou assim para mim, e aí, como é que foi? Eu falei, cara, o cara chato pra caramba, o cara não gosta de nada do que eu falei, tudo que ele falou, ele falou que é outra coisa. Aí ele falou, cara, tá tranquilo, tu sabe quando você pega um cara que tu chega, abaixa no pé do berimbau, aquele cara mais forte que tem na roda, que tu sai e joga com ele, depois o resto ninguém vai chegar junto? Foi isso que você acabou de fazer. Ele é o presidente do conselho geral aqui da escola. E o que aconteceu com isso? Nessa semana, eu realmente fui mordido aí pelo mosquito da ciência. E aí, ali, eu gostei muito de tudo que eu vi naqueles 10 dias. Entrei numa imersão muito grande, entendi o que era a pesquisa, a importância da pesquisa sobre a neurociência para a educação, para o desenvolvimento cognitivo e como a capoeira podia tá ali nesse papel. De lá eu fui direto para o Laboratório de Neurociência do Exercício, quando cheguei no Rio de Janeiro, da UFRJ, conheci a doutora Andréa Deslandes, onde eu tive o prazer
depois de alguns meses de conquista desse espaço, de ela me aceitar lá para começar o meu mestrado, onde a gente começou a fazer a pesquisa dentro da escola em 2014. E aí a gente ficou 2 anos pesquisando 4 semestres para conseguir um. Porque pesquisa de campo em escola é algo muito complicado para se fazer. E normalmente o que a gente vê no mundo afora é uma pesquisa, por exemplo, que do jeito que a gente precisa fazer para ter qualidade, a gente tem uma equipe enorme. E a gente fazia com qualidade e sem essa equipe enorme, né? Sem verba, e a gente conseguiu fazer. E a gente conseguiu, através dessa pesquisa inicial, fazer abrir vários caminhos aí em relação à pesquisa para capoeira. A primeira coisa que a gente viu foi a correlação, né, entre a coordenação óculo-manual e o desempenho acadêmico, e o que a capoeira mais desenvolveu em relação ao grupo controle, que não fez capoeira, foi exatamente a coordenação óculo-manual. A gente tem um artigo que está em processo de publicação, que é onde a gente viu as crianças que fizeram capoeira melhorando nas habilidades cognitivas, melhorando significativamente mais do que as crianças que não fizeram capoeira. E, além disso, a gente vem desenvolvendo outros estudos não só tentando entender o efeito da capoeira na cognição infantil, no desempenho acadêmico, em habilidades socioemocionais também, mas também comparando com outros tipos de exercício físico. Bacana. Deixa eu só te cortar um pouquinho, desculpa. Pelo seguinte, a gente está quase chegando a 1 hora de transmissão, então daqui a pouco vai cortar, né? Então, para não ter aquele corte assim abrupto, eu acho legal assim, a gente fechar volta aqui, para você já voltar finalizando esse pensamento aí, tá? Vamos lá. Então, falar para a galera voltar aí com a gente também. O Mestre Glass também aqui deu um alô, que ele teve que sair, ó, falou muita luz no seu caminhar sereno. Continue acreditando sempre nos seus objetivos com a capoeira, educando e socializando. Acho que ele teve um outro compromisso, estava obrigado, mestre. Deixou alô. Valeu. Beleza, galera? Então, vamos fechar aqui, vamos voltar na sequência, né? Todo mundo que está aí, para a gente fazer uma finalização, beleza? Vamos. Muito bom, pessoal. Retomando aqui, reconectando, né, o bate-papo aqui com o Mestre Curumim. Vamos lá, vamos lá. Deu um pouco de atraso aqui na conexão. Acho que a rede de internet estava um pouco lenta, mas vamos lá, vamos voltar. Esperar o Mestre Curumim aqui. Então vamos lá, estamos batendo um papo aqui com o Mestre Curumim, né, sobre capoeira, educação e neurociência, um bate-papo muito legal, né, bastante rico. Então vamos lá, vamos acionar aqui de novo o Mestre Curumim. O camarada Cleison Santana. Alô. Salve, meu beleza? Querido. Tudo bem? Beleza, demorou um pouco aqui de conectar, acho que a rede está um pouco estável, né? Mas agora voltou. Vou só esperar um minutinho aí, ver se a galera volta, né? Com certeza. Esperar um pouquinho, já tem uma galera entrando aí, ó. Capoeira, pá, Vamp, capoeira. Vamp lá do Acre? Eu não sei. Outra mestre Burca também. Isso aí. Beleza, Burca? Tranquilo. Axé. Tem 8 pessoas aí, espera mais um pouquinho, continuamos. Vamos esperar um minutinho, né? Só para o pessoal entrando. Você tá com o seu berimbau grupo aí, a gente falou também de tocar o berimbau, tocar uma música. Então vamos nessa. Legal, então vamos lá, pessoal. Olha lá, o morcego entrou aí, salve morcego, camarada. Vou mandar uma quadra. As quadras aí que a gente tem da regional. Eu não digo que eu nasci
No dia que eu nasci, meu pai disse nessa vida: meu filho, tenha paciência, verdade há de ser vista, vai ser em cima do telhado, sob o sol de meio-dia. E viva meu Deus! Viva meu Deus, camarada! É isso. Maravilha, show de bola. Teve uma pergunta aqui do Atachoque. Isso. Sobre as múltiplas inteligências e a capoeira. Então, lá no início do meu trabalho na verdade, ainda na graduação, quando eu comecei a investigar sobre múltiplas inteligências, foi algo que realmente eu gostei muito, ler Howard Gardner, ler tudo que se refere a múltiplas inteligências e encontrar essa conexão com a capoeira. Com certeza a capoeira tem essa possibilidade não só de desenvolver, mas também de expressar essas múltiplas inteligências. No entanto, quando a gente foi para a pesquisa, começamos a entender que uma das formas de a gente explicar assim, essa questão das múltiplas inteligências e a relação com as funções executivas é a gente entender que as múltiplas inteligências são expressões comportamentais dessas habilidades cognitivas. Então, é como se essas funções executivas, que é o nosso objetivo de pesquisa, de investigar o efeito da capoeira nessas habilidades, elas fossem habilidades mais cognitivas, mais centrais e que elas se expressam nessa tua capacidade de comunicação, nessa sua capacidade de intrapessoal, interpessoal, musical, sinestésico corporal, todas essas habilidades que estão envolvidas, lógico, matemática, quer dizer, linguística, todas essas múltiplas inteligências, essas expressões diferentes da inteligência humana. O que é muito legal do trabalho do Howard Gardner é que ele quebra com essa parada de que inteligente é aquele cara que só tem, que é o cara que é bom de matemática e bom na língua portuguesa. Não é só esse cara que é o inteligente. A inteligência tem várias formas. E aí, várias expressões. E aí eu cito sempre no meu trabalho de mestrado, inclusive, a gente citou também. Como é que é? Agora me fugiu da memória. Que canta aquela... É um sambista, um cantor... Tem o nome do Coruja, o nome do documentário que fala sobre ele. Quem é que vai me lembrar aí? Ele canta a música assim. Pô, fugiu da minha memória agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, para fazer a cabeça tem hora. Falou. Bezerra da Silva, pô. Fugiu da minha cabeça. Bezerra da Silva, ele fala o seguinte. Ele fala que a inteligência, ele fala num documentário, chama O Coruja. Quem puder vai assistir. Já assistiu esse documentário? Não. Cara, quando assisti esse comentário, eu assisti umas 10 vezes. É muito bom. Depois tu me fala. O Coruja. O Coruja. É muito engraçado esse documentário. E aí ele conta a história dos compositores que ele canta e tal. É muito legal. E aí o Bezerra da Silva fala uma coisa assim. Ele fala que inteligente é como a sociedade chama o cara da classe mais favorecida que se dá bem. Esse cara é inteligente. Esse cara é inteligente. Pô, aí, tá vendo? Tá lá, engenheiro, tal, pô, é médico, é não sei o quê, professor, seja o que for, mas esse cara é inteligente. Agora, o cara na favela que chega e começa a se dar bem, esse cara é malandro. Chega ele com o carrão, olha, esse cara é malandro, ninguém vai falar que ele é inteligente. Então, na verdade, existe um preconceito não só com as formas de inteligência, mas também como aquilo se expressa ali em quem está expressando aquilo. E a malandragem é inteligência. Inteligência é malandragem, com certeza. Né? E a malandragem da capoeira ela está expressa
nas suas ações dentro da roda, corporalmente, pela inteligência, né, sinestésico corporal, que é uma expressão das múltiplas inteligências, como ele divide lá, mas está também presente na nossa tomada de decisão a todo momento, dentro da roda e fora da pequena para a grande roda. Então, eu vejo isso. Toda vez que eu vou conversar com um mestre mais antigo, tentar explicar sobre a minha pesquisa, aí eu sempre ouvi isso. Meu filho, por que você está fazendo isso? Você já não sabe que os meninos ficam mais inteligentes, não? Porque faz capoeira? Você não já sabe? Você não sabia? Eu falei, mestre, mas é porque eu quero... mas pô, você não sabe ainda disso, não? E é tão assim, para a gente, realmente, eu não estou fazendo isso para a capoeira saber disso, né? Mas a gente quer comunicar para quem não sabe disso. E talvez, e aí tem um leque importante para a gente fechar quer fazer política, a gente quer mudar essa situação que a gente falou lá atrás, de liberdade, de autonomia, né? De realmente emancipação. E aí a gente pensa também de política pública, que seria importante. Inclusive, na quarta-feira a gente vai fazer uma live às 2h30 com o mestre Luiz Renato Vieira sobre isso, sobre construção de políticas públicas para a capoeira, que eu acho que é um tema importante, que tem uma relevância. É o final, assim, porque a gente pensa de pesquisa, o que é a pesquisa? A pesquisa, se a gente pensar como é que é a medicina é baseada em evidência. O que a gente quer que a educação seja? Baseada em evidência, não baseada no partido político que está no poder, na cabeça do vai de não sei o que lá. Vai para Traub, vai para não sei o que, vai para esse lugar todo aí. Não dá, né? Não dá para a gente estar à mercê disso. A gente tem que estar à mercê de uma educação baseada em ciência, porque é dinheiro público. Então a gente tem que fazer o que pode trazer de melhor, o melhor resultado para a população em geral, para a população como um todo, não como uma parte pequena da população, mas para a maioria. E para isso, a gente ter política pública baseada em evidência científica é fundamental. Então, um pouco do trabalho que a gente faz com pesquisa é isso, é criar evidência científica para dos objetivos, né? É que isso, se a gente confirmar hipóteses ou falar o contrário também para alguma hipótese, para poder aquela evidência científica direcionar algum caminho, alguma política pública. E aí, com isso, se tornando possível realmente esse dinheiro ser bem investido e trazer retorno para a população. Trazendo retorno para a população, a gente imagina que, a longo prazo, a gente tem uma educação mais equalitária, a gente possa realmente promover condições iguais para as pessoas se desenvolverem, apesar do que ainda vai ficar o que ficou devendo, que está devendo. A sociedade brasileira, o Estado brasileiro deve muito, né, a toda a descendência africana no Brasil que vem, a gente sabe dessa história. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? As famílias europeias que chegaram aqui chegaram com terra, né? Passagem muitas vezes comprada, e as famílias africanas que chegaram aqui escravizadas, quando saíram, não tinham nada. E aí, como é que fica essa corrida? Né? Quem tira esse ferro do pé? Complicado. Com certeza. Não, eu acho assim, né, essa aproximação, né, da capoeira com a ciência, né, e esse foco específico que você está fazendo, eu acho que é fundamental, né? Quer dizer, é muito importante, né, a gente cada vez mais provar cientificamente os benefícios da capoeira, as potencialidades da capoeira, né? Eu acho que isso tem vários impactos, né, do ponto de vista inclusive de valorizar a capoeira, né, frente à sociedade como um todo. Eu acho que isso só vai agregar valor, né, através além de trazer mais, enfim, mais lucidez, né, mais possibilidades na nossa atuação, mas pensando assim, porque a ciência é um ramo muito importante também da sociedade, né? Principalmente agora, nesse quadro de pandemia, a gente está vendo aí o valor da ciência, né? Quanto que a ciência, desde que ela seja observada e respeitada, né, ela salva vidas, né? Ela promove desenvolvimento humano, desenvolvimento social e promove valorização. Então, eu acho que é um caminho que né, ou seja, quanto mais enfim, pessoas da capoeira, de dentro da capoeira, quiser trilhar esse caminho da ciência, nas diferentes áreas, né, que a ciência possibilita, eu acho que isso traz muitos benefícios, né, além de mais criticidade, e a valorização, né, que eu acho que é isso. Eu acho que é isso que você está buscando, de você, né,
ou seja, validar hipóteses, né? E isso realmente a tendência é que isso que não é fácil, né? Mas com Não. certeza isso é muito positivo, né? Deixa eu dar um alô aqui, ó, para minha amiga Kika Valkyria, que entrou aí acompanhando a gente. Lembra da Kika Tô aqui? lembrado dela, daí da Pois Unifesp, é, gente boa pra caramba. Legal, legal, forte Kika. abraço, Kika. A Kika, por exemplo, né, ela atua até numa área ligada a essa questão também da neuropsicologia, né? Enfim, tem estudos e tem atuação. Depois é uma pessoa muito legal também para você trocar ideia e Prazer. trabalhar muito Eu lembro com que a gente jogos, trocou ideia. com movimento humano. Legal. Mas, Bruno, eu queria agora, cara, para a gente já ir, né, para um direcionamento aí de meio conclusivo e depois também falar para a galera que está aí, mandar perguntas, dar um oi, apertar o coraçãozinho para repercutir aí a live. Mas, assim, eu acho que um pouco isso. Eu gostaria que você a gente já falou bastante, né, sobre essa questão da neurociência, das funções cognitivas, mas se você pudesse retomar um pouco isso, falar, né, eu acho que é importante também que as pessoas se apropriem desse entendimento, né, assim, o que é, qual a importância da neurociência, né, como que Então, a gente pode trazer isso para a nossa vida, para a capoeira, qual que é o conceito dessas funções cognitivas que é o foco da sua... Né, acho que uma explicação, obviamente que isso é um conhecimento profundo, mas eu acho que é importante a gente tornar esse conhecimento acessível para as pessoas, né? então, Entender que todo mundo... Né? sim. A neurociência estuda, né, o funcionamento do cérebro estrutural, as expressões do seu funcionamento também. O que a gente estuda não é neurociência básica, nível celular, a gente estuda comportamento, o efeito, né, de alguma intervenção, que no caso é o exercício, as correlações das habilidades físicas nesse comportamento, né, nessa expressão cognitiva. E aí a gente tem testes neuropsicológicos que investigam isso. Esses testes são feitos por psicólogos, né, que precisam fazer esses testes, a gente trabalha junto com eles lá, fazendo, mas quem efetua essas avaliações ali, no nosso caso, na verdade, na nossa pesquisa, a gente não tem nunca o intuito de classificar ele em algum tipo de diagnóstico, isso é coisa da pesquisa do psicólogo. Na pesquisa, o que a gente investiga é o desempenho dele em tarefas cognitivas. E isso a gente faz comparando, por exemplo, isso é importante vocês entenderem. A gente compara dois grupos que são muito parecidos, tem que ser muito parecidos, mas a gente não escolheu quem vai fazer capoeira e quem não vai. E para a pesquisa isso é muito importante. Da mesma forma, por exemplo, quando você toma a Novalgina, para ela chegar no mercado, ela foi com milhares de pessoas que testaram ela. E testavam com ensaios randomizados controlados. O que é isso? A gente pega um grupo de pessoas aqui e sorteia aleatoriamente quem vai para cada grupo. E aí a gente sabe que não foi eu que escolhi as pessoas que foram fazer capoeira ou que vão tomar o determinado remédio. A gente vai ali, sorteia aleatoriamente e passa de forma para saber que a única diferença entre esse grupo de pessoas é a intervenção que você propôs, que no nosso caso é a capoeira. Isso tem rigor científico. Isso pode ser, a longo prazo, ser extrapolado para outros grupos sociais. Obviamente, quando a gente tem um estudo randomizado controlado, não bota, por exemplo, um remédio, que nem a gente está falando aí da doideira da cloroquina, né? Para quem não entende ciência, deu certo no hospital, não quer dizer nada. Ninguém controlou as variáveis, não tem estudo randomizado controlado, isso não quer dizer nada, isso não é nenhuma validade científica, porque tem método para se chegar para ter validade científica, tem método, e depois esse estudo ele tem que ser validado por outros pares. Para vocês terem uma ideia, tem artigos que a gente demora 3, 4 anos para publicar, porque vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um grande amigo que falou para mim que o artigo mais citado dele voltou 9 vezes. Então, assim, 9 vezes. O mais citado é prêmio, tudo que é revista, o negócio é bomba. 9 vezes voltou. Ele me dá esperanças para a gente continuar sempre.
Porque é isso, a ciência requer você toda hora ser testado, ser questionado, e você refaz tudo de novo. Então tem rigor científico. No entanto, esse dado, quando é gerado, a gente tem que validar. É por isso que a gente respeita a ciência, as coisas que são publicadas. Mas não é que está ali é verdade? Não. A gente sempre pode questionar, sempre é ser humano que faz. A gente sempre pode, mas a gente pode questionar a execução, mas tem um método. Se você não tem método, como é que você vai colocar cientificamente alguma coisa? Então, basicamente, é quando a gente vai buscar essas respostas através da metodologia científica, para a capoeira, o que isso é tão importante? Bem, no estudo que a gente está avaliando os efeitos do exercício físico na cognição, posso encontrar as suas publicações no Google. Google Acadêmico talvez você possa encontrar. E, se eu não me engano, tem 2 publicações ali no meu site. Se você entrar lá, tem alguma coisa lá. Se não, você manda um direct para mim que eu te envio, tá bom? O que a gente puder te enviar. E aí, o que acontece? A gente investiga o efeito da capoeira nas funções executivas, que são conjuntos de habilidades que são fundamentais para quase tudo na vida. Envolve memória de trabalho, que é a nossa capacidade de associar memórias novas com memórias antigas, e isso está dentro da hora que, por exemplo, quando a gente lê um texto, se você leu um primeiro parágrafo, você tem que guardar o primeiro parágrafo enquanto lê o segundo, para chegar à sua conclusão. Se você não tiver isso na sua cabeça, você não consegue juntar o primeiro com o segundo para raciocinar e chegar com uma resposta. Na matemática, isso é a todo momento. E na capoeira, a gente pode desenvolver isso com intenção pedagógica. Controle inibitório, que tem a ver com a gente controlar os impulsos de pensamento que a gente tem agora, focar no que eu estou falando e não em outras coisas. Atenção seletiva, de focar sua atenção para aquilo que você quer e não para os distratores, como o WhatsApp que está tocando, a outra coisa que está aparecendo, batendo na porta, e você mantém aqui. E também a sua capacidade de inibir impulsos, de você inibir impulsos. Por exemplo, você na hora lá, quando o cara finta um golpe, o cara fintou, você esquivou até o final. Mas, de repente, você só tinha que balançar o tronco, porque ele vai mudar. E aí você tinha que frear a sua ação. A criança, quando no pé do berimbau, ela freia a vontade de sair direto, porque ela tem que esperar o berimbau descer. Ela exercita o seu controle inibitório ali. Quando a gente tem que mudar um planejamento, por exemplo, quando você finta o golpe, e eu vejo que você mudou de direção, ao invés de dar aquela melô de compasso, veio com aquela queixada baixa, rasgando o calcanhar, e eu quebrei na negativa, eu usei a minha capacidade, a minha habilidade cognitiva denominada flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de mudar algo que estava previamente planejado. A gente replaneja o tempo todo. Capoeira faz isso, né, a todo momento. E isso tem muita importância para a vida toda, na escola, no relacionamento. Um dos estudos que eu gosto de citar é um estudo de Moffitt, de 2011, que ele acompanhou durante 30 anos, indivíduos durante 30 anos, numa cidadezinha da Nova Zelândia. E lá, 30 anos depois, os indivíduos que tinham melhor desempenho socioeconômico, melhor desempenho acadêmico, que tinham relacionamentos mais duradouros, que tinham cometido menos crimes. Salve, mestre Colomar! Que tinha... Grande amigo. Que tinha cometido menos crime, que tinham menor chance de serem viciados, tinham, ou seja, maior sucesso na vida em todos esses quesitos, saúde, desempenho econômico, financeiro, afetivo. Eram os indivíduos que tinham melhor autocontrole de 3 a 9 anos. E o autocontrole é uma expressão das funções executivas. A gente pode dizer assim, que é a habilidade, o pessoal coloca muito como habilidade socioemocional também, né? Que é uma expressão cognitiva, né? O cérebro é onde tudo começa. Então, essa habilidade mais pura a gente chama de controle inibitório. E o autocontrole, ele era o preditor do sucesso 30 anos depois. O que tem de mais legal nisso?
a capoeira é um excelente instrumento, o exercício físico é um excelente instrumento para melhora do autocontrole das funções executivas de uma forma total. E ainda mais a capoeira. A capoeira parece ter todas essas características necessárias para isso. Um estudo de 2010, a doutora Deli Diamond descreve a capoeira como um possível instrumento de melhora do desempenho cognitivo de crianças. E hoje a gente está trabalhando nesse artigo junto com ela para publicar essa primeira evidência que a capoeira melhora. Mas eu queria te perguntar o seguinte, antes de perguntar, dá um salve aqui para a mestra Ana Sabiá, que entrou aí. Opa, salve, grande amiga. A Iuna Capoeira aqui também falou, amando ouvir sobre as reações cognitivas, nossa arte maravilhosa. Isso aí, Iuna, vamos lá. E agora o que eu queria te perguntar é o seguinte, meu amigo. Quando a gente fala tudo isso, né, esse potencial da capoeira, para o desenvolvimento, né, das funções executivas e todos esses benefícios que você bem falou aí, que são benefícios, na verdade, para a vida, em vários âmbitos da vida, né, que é fantástico. Mas eu digo assim, bom, a capoeira, a gente pode falar capoeira em geral ou tem... Que capoeira é essa, né? Porque a gente sabe que a capoeira é muito diversa. Então, assim, quais são os elementos nessa capoeira que precisam ser, talvez, enfatizados e trabalhados para que realmente haja esses efeitos positivos? Será que faz sentido o meu raciocínio? Ou dizer, não, ó, qualquer capoeira o camarada pratica, de qualquer forma vai ter o benefício? Ou você, qual seria, sei lá, os elementos dentro de uma pedagogia, dentro de um direcionamento que podem potencializar esse desenvolvimento dessas funções executivas, por exemplo? Excelente pergunta, Vinícius. E assim, o que eu posso te responder é o que a literatura fala do que seriam as características do exercício físico que responde qualquer intervenção que se propõe a melhora das funções executivas. Uma das características como exercício físico, a gente diz que se você está promovendo exercício, se é exercício físico sua intervenção, melhorar a capacidade cardiorrespiratória é importante. Então, evitar tempo parado durante a aula é importante, tá? Ou se for parar, depois de um momento muito intenso. Ou seja, é só respeitar o ritmo da criança, é isso que ela faz, né? É isso que a gente faz. Se a gente dá aula, a gente respeita o ritmo. A criança quer correr, quer parar, quer correr, para, corre, para, corre, para, corre, para. E a gente vai jogando nessa coisa. A citada, diferente tipo de capoeira, não. As características, meu amigo mestre Colomar, o que a gente está colocando agora, na minha pesquisa, é minha metodologia de ensino, né? Tem todo um trabalho lá, ação pedagógica na capoeira. Mas eu cito isso, e é muito característico, que a capoeira em si só, pelas características multissensoriais, de você responder ao ritmo, ao conteúdo da letra, a relação com quem você está jogando, a roda que muda a todo momento, sem contar a energia que rola de todo mundo, a afetividade ali que a gente tem aqui, falando de forma mais cética possível, né? Mas é o axé, né? Sem contar com isso, que isso tem, e aí eu vou chegar lá. Isso parece ter uma coisa importante, e como é que os estudos citam isso? Quando a gente fala das características, então, o exercício físico ter engajamento para melhora da aptidão cardiorrespiratória, trabalhar a coordenação motora global. Os estudos todos demonstram que os exercícios com foco na melhora da coordenação motora tendem a ter um maior engajamento de regiões ligadas à atenção e às funções executivas. Por exemplo, a coordenação óculo-manual está completamente relacionada com o desempenho acadêmico. No meu estudo de mestrado, a gente comprovou isso. E o que isso quer dizer? Exatamente, quanto melhor você melhora a coordenação motora, você se torna mais hábil, você exercita mais o seu cérebro, exercita mais essas áreas que estão relacionadas às funções executivas que têm relação com o desempenho acadêmico. Então, vamos lá. Melhorou a capacidade cardiorrespiratória, melhorou a coordenação motora, teve variações de estímulos sensoriais. Opa, estamos em casa, né? Até agora estamos em casa. Tem engajamento cognitivo durante o exercício? Aí é essa questão. A capoeira tem? Tem. Se você tem intenção pedagógica, tem mais.
Se você tem intenção pedagógica em melhorar a capacidade cardiorrespiratória, tem mais. Se você não está nem aí para isso, pode ter menos. Se você tem a questão da coordenação motora, tem intenção ou não tem? Então, você tem uma intenção global. Aí tem a parada que não é só isso. É passar valores morais positivos, regras, tudo isso, as intervenções que têm essas características mostraram melhor. Por exemplo, tem um estudo que comparou um taekwondo competição com um taekwondo voltado para cidadania, ou seja, um taekwondo com um treinador, competição, e o outro com um mestre de arte marcial, um mestre com M maiúsculo. Comparou isso aqui. O melhor resultado foi para o mestre, não foi para o treinador. E o que esse conjunto de estudos dizem? Que parece que não só isso, mas que a questão da afetividade é muito importante. Os estudos que compararam intervenções que tinham um mestre, ou um professor que tinha uma liderança, ou a pessoa ou uma outra intervenção que cada dia ia um, por exemplo, isso não gera engajamento com a criança. Quando você cria relação afetiva, aquilo é muito importante. Então, inclusive a doutora Diamond cita a palavra camaraderies, acho que é camaraderies em inglês. Eu falei, nem sabia que existia essa palavra, camaradagem em inglês. Eu até falei assim, se eu botar isso no artigo, vão dizer que eu botei... capoeira. Botei capoeira. O mestre Colomar faz uma pergunta interessantíssima. Uma aula baseada em solução de problemas teria maior resultado do que uma aula analítica. Sim, mestre Colomar, talvez, mas se essa sua aula com solução de problemas fosse fazendo a criança se movimentar e trabalhando a coordenação dela, show de bola. Agora, se essa solução de problemas for pensar, talvez isso seja diferente. Se a gente pensar com o que tem tudo de característica, é colocar tudo junto. Ou seja, muitas vezes mais voltada para o analítico sintético, você tende a ter mais uma atividade de repetição de movimento, de melhora da coordenação, correto? Então, se a gente consegue fazer isso junto, consegue fazer uma solução de problemas, uma tomada de decisão a todo momento, potencialmente, e aí eu não posso afirmar isso, mas potencialmente com um melhor efeito na cognição. Por quê? Porque além da fisiológica, pela melhora da capacidade cardiorrespiratória, pelo engajamento da coordenação motora, tem um engajamento cognitivo. E se está todo mundo amando, ainda tem uma pessoa para botar liderança, para passar valores morais, ética, tudo aquilo que a gente, no nosso dia a dia, né? E tudo aquilo que é a nossa missão, eu acho que, e não é minha, é de todos nós, né? Entenda, o que eu fiz na nossa metodologia foi enfatizar, ter intenção pedagógica maior naquilo que eu vi que tem mais resultado. Que basicamente é só fazer capoeira. Mas assim, eu acho que isso né, eu acho que tem muito a ver também, até uns estudos, né, tem até um artigo meu publicado sobre isso, que é a questão dos estilos de ensino, né? Sim. Ou seja, né, que tem o Busca Moston, né, que propôs esse espectro de estilos de ensino, né, que vai Mestre Colomar gosta muito dessa brincadeira aí também. Cadê ele? Tá aí. Mestre Colomar? Né? E aí, assim, você tem desde o estilo de comando, né, que é uma coisa mais, né, ação e reação, no sentido de que você não tem mais desenvolvimento físico, às vezes, mas o aluno não precisa pensar tanto, né? Fazer, executar, até um outro estilo, um outro extremo, digamos, né? Que é justamente essa coisa da solução de problemas, que o mestre Colomar comentou aí. E o grande valor é você variar os estilos de ensino, né? Você se valer de diferentes estratégias. E eu acho que é muito bacana, enquanto reflexão, porque é isso, porque a gente vê também muita linha pedagógica aí, baseada ainda muito em comando. O cara vai ficar muito bom em capoeira fisicamente, mas será que cognitivamente ele também está se desenvolvendo? Né? Então, acho que são reflexões importantes, né? Para quem trabalha com capoeira, quem ensina capoeira, e né, que tem tudo a ver com os eu acho isso tudo muito importante, essa reflexão. Engraçado, quando eu vi esses autores depois de ter visto a neurociência. Então, o meu caminho foi inverso.
Então, eu fui ver esses autores depois. Eu fui entender múltiplas inteligências, devo ter visto antes na graduação, mas fui estudar mesmo esses autores depois. Sim. Porque, na verdade, aí a minha visão sobre essa coisa da nomenclatura das estratégias pedagógicas, eu acho que faz todo sentido. Eu concordo plenamente com vocês. Mas eu acho que também existe um subproduto que eu tenho um certo receio, que é a segmentação das coisas. Entendeu? Eu acho que e o aluno de graduação é muito assim, agora eu vou fazer um massinha, agora eu vou fazer um massado, vou usar essa metodologia. Você, meu amigo, eu não sei o nome do santo, tem todas essas características aí. Entendeu? No final, o problema, para você, isso para ninguém. Você está entendendo? Eu sou a favor, mas eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado para não ficar agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, porque é isso que você falou, a gente precisa estar usando todo tipo. E a gente tem que ter o que é a questão. Por exemplo, com a solução de problemas, a maior parte quando a gente pensa em solução de problemas, são questões mais amplas, né, de descobertas guiadas que a gente vai. Quando a gente fala de resposta cognitiva, muitas vezes essa solução de problemas tem que ser rápida, ela tem que ser tomada de decisão. Ela é algo assim mais, é isso ou é aquilo. E aí? Direita ou esquerda, frente? Cocorinha, bênção, martelo, qual é a resposta? Isso é uma coisa diferente. E a solução de problemas com um tempo maior, isso também é muito legal. Mas parece ser uma coisa diferente quando a gente coloca lá. E aí, o que eu vejo, quando eu vou fazer um analítico sintético, por exemplo, muitas vezes a gente acaba saindo dessas nomenclaturas. E aí eu comecei a ver, se você colocar um analítico sintético e começar a tomada de decisão o tempo todo. E aí tem um autor que é tem um ator que eu adorei ele, que é o... Eu me esqueci o nome dele agora. Vai me fugir o nome dele. Ele fala dos desvios atencionais na curva de aprendizagem lá na frente, que a gente tem que colocar desvio atencional. Acho que é Greco. Acho que é Paulo Greco, será? Deixa eu ver. Pode ser. Tem um pesquisador que é o Greco. Que acho que sensacional. A ideia dele é sensacional. O olhar dele do analítico, da hora que ele vai, quando ele vai dando as sequências das estratégias pedagógicas, ele coloca isso, exatamente os desvios atencionais. E é exatamente isso que a gente estava fazendo. Só que eu só fui descobrir isso depois de que já estava fazendo. Então, meio que de uma certa forma, os referenciais teóricos e aquilo de uma certa forma me trouxe eu não estava preso a um referencial teórico. Então, quando a gente foi criando as atividades, eu estava focado no que estimula essa parte cognitiva. Como é que eu faço para trabalhar a atenção seletiva? Como é que eu faço para trabalhar aqui? A questão afetiva é muito importante. A gente já fazia isso, mas vamos lá. Vamos colocar isso em pauta. O que vai ter na aula que a gente vai ter um momento para isso? O que vai ter na aula para trabalhar a coordenação? Aí a intenção foi planejada nesse caminho. As estratégias pedagógicas foram respostas às demandas. Entendeu? Sim. Então, eu parti de uma outra lógica para chegar no mesmo lugar, de uma certa forma. Sim. Às vezes são linguagens diferentes, né? Ou seja, são visões, né? Olhando de diferentes pontos para o mesmo objetivo, para a mesma situação, né? Então, mas eu acho legal ver como essas coisas se relacionam, né? Como uma coisa também, na verdade, ou seja, você vai conseguindo entender a partir de um ponto de vista, de outro ponto de vista, né? Que eu acho que é muito legal, inclusive, é isso, né? Ou seja, a capoeira, aquilo que a gente estava falando no começo, né? Às vezes você aprende com vários mestres, um vai te ensinar uma coisa, outro vai te ensinar outra, e você vai integrando esses conhecimentos para, né, ver a sua realidade de uma forma mais rica. Sim, com certeza. Vinícius, assim, eu realmente eu fico muito, toda vez que eu vejo essas coisas, quando eu falo sobre isso em relação à capoeira, eu sempre volto para
para a questão que nela mesmo, na própria capoeira, a pedagogia dela própria, eu acho muito rica. Quando a gente vai aí, tem um prazer de estar participando dos eventos que vocês organizam, eu fico tão feliz de ver a riqueza pedagógica da capoeira. E quando a gente participa de outros ciclos de conhecimento e tal, a gente vê como pedagogicamente o capoeirista é muito, mas muito bom. Muito bom. Na média, eu acho muito bom. Eu acho a média excelente. Não acho pouca coisa, não. Acho muito bom. Cris, minha amiga Cris. É isso aí, ó. Não, só o Oswaldo Curvelo aqui também. Opa! Oswaldo, meu galera amigo, era conhecido como Ovo. Oswaldo, fala aí. Beleza, maravilha, meu contemporâneo aí das rodas. Bacana, bacana. Bom, Curumim, é o seguinte, a galera aí, ó, se alguém tiver pergunta, né, a gente já está indo para o encerramento aqui. Quer mais alguma questão aí para o mestre, aproveitando, né? Lembrando que a gente vai disponibilizar depois essa live aí também, que eu acho legal para quem não pôde hoje acompanhar ao vivo, né? As pessoas podem acompanhar depois, vai estar disponível aqui no Instagram, depois lá no Facebook também, eu vou colocar no meu canal de YouTube também, que acho que são registros importantes aí, né? Você falou também, estou revisando aí, você tinha falado, vai ter uma outra live nessa semana, quarta-feira, fala de novo aí para a galera. Vai estar com o mestre Luiz Renato Vieira, a gente vai estar às 2h30, falando sobre políticas públicas para a capoeira, construção de políticas públicas para a capoeira. Eu vou entrevistar o mestre, que é, né, nosso representante. Sim. Aí, uma pessoa que, além de pesquisador na área, trabalha lá no Senado Federal, está totalmente, eu acho que é a melhor pessoa para falar quais são os caminhos que a gente tem que fazer, e com conhecimento de dentro da roda de capoeira para a academia e para o poder público, quer dizer, é um cara que tem uma experiência fundamental para a capoeira. Não, com certeza. O mestre Luiz Renato, fantástico, né? Realmente, né? Uma atuação incrível aí, em termos de pesquisa também, né? Ele tá num lugar de visão diferenciado, né, cara? Porque ele consegue ver de muitos lugares ao mesmo tempo. Ele realmente está diferenciado e é uma pessoa sensacional, né? Um ser humano sensacional. Legal. Eu vou aproveitar também e dar um alô, né? Segunda-feira também vou fazer uma aula de... Tenho feito, né? Você tem acompanhado aí as aulas de capoeira para criança, a gente tem feito aí no Facebook. Segunda-feira vamos fazer uma também às 3h30, já convidar a galera aí para participar, já bolamos mais uma estratégia aqui, depois até vou falar contigo aí se você não conseguir ver, mas muito interessante. Do quê? Para criança? Para aula para criança? Da capoeira para criança, né? Legal. Vai ser na segunda-feira. Estou deixando essa conversa. Deixa eu ver aqui, o mestre Colomar fez um comentário aqui. Você consegue ler aí? Consigo. Eu vou falar com ele aqui. Inclusive, o mestre Colomar e o professor Estevão, a gente vai estar na terça-feira falando sobre as tecnologias desse momento, né, da pedagogia, essa revolução assim pedagógica que a gente tem que passar, que a gente está passando nesse momento. E aí a gente vai estar falando, eles vão falar também sobre as questões de mídia social, sobre as lives, eu vou estar falando sobre essas aulas online, como é que isso está acontecendo no mundo afora aí. E também, tá me ouvindo bem? Não tô. Às vezes dá umas cortezinhas, mas tá legal. E aí a gente vai estar na segunda-feira e na quinta-feira a gente vai ter uma outra mesa também, que é um webinar às 6h da tarde. Um webinar com o título Hábito de Atividade Física e Relação Parental na Quarentena. Potenciais Efeitos Infantil. Tá eu, o professor Dr. Paulo de Tarso, da UF, a doutora Juliana Pimenta, psiquiatra lá do IPUB, UFRJ. A gente vai estar falando sobre esses temas. Vai ser um webinar bem interessante, vai estar lá através da plataforma que a gente vai estar divulgando, mas é lá pela Uniswan, né, onde a universidade que a gente
Eu e meu amigo mestre Colomar, a gente batalha lá, defendendo Legal. de lutas, prática pedagógica e defendendo Bacana, a nossa arte bacana. lá. E os dois, ele foi uma pessoa que me ajudou muito lá na minha chegada, que ele já era profissional, já era professor lá há muito tempo, né? Mais Sim. antigo do que eu aí na docência, tá? Um tempão aí, já é doutor, pós-doc, já publica pra caramba. Esse cara é uma máquina, meu amigo mestre Colomar. Então, mestre Colomar, já conversamos sobre isso. Você sabe que realiza uma periodização cognitiva alternando estilos de ensino mostram qual o resultado disso no cérebro. Amigo, te dizer isso exatamente, a gente tinha que testar. Mas eu acredito que tem todo sentido isso que você falou, né? Que a gente periodizar com diversas metodologias, diferenciando em cada momento. O que é importante é que a intervenção pedagógica que, dependente de qual estilo, é que propicie a continuidade. Porque se é uma intervenção pedagógica, os estilos de ensino, o ensino quer que a pessoa aprenda melhor, né? Isso é importante, fundamental, porque nada disso funciona. Vou trabalhar coordenação, cognição, afeto. Ela está se mantendo ali, treinando? Nada funciona. Nenhuma metodologia funciona se a pessoa não fizer, né? Ela precisa se manter em prática para poder realmente aquilo acontecer, né? Aí. Então, ele mandando mais. E ele só mandando ponteiro, palma defensiva, meu irmão. Aqui. Ó. Então, essa metodologia tem que promover isso, promover o aprendizado, porque isso vai facilitar a participação desse indivíduo na prática. E, obviamente, que se você consegue alternar um estilo que ele possa exercitar a coordenação motora, refinar tecnicamente o movimento e, ao mesmo tempo, logo ele possa também tomar decisão, pensar, ter engajamento cognitivo durante a prática e durante isso tudo ele melhore a capacidade cardiorrespiratória dele. Esses estilos te colocam em condições de passar valores éticos, morais e trabalhar isso durante práticas coletivas, obviamente que isso vai tender a proporcionar. Cara, você deu uma cortadinha, agora. Alô. Não sei se a galera tá ouvindo bem aí. Para mim, cortou um pouquinho, mas tô te ouvindo. Acho que o vídeo deu uma travada, mas vai lá, continua. E pode ser a minha internet também. Então, mas a galera dá um alô aí, se tá ouvindo bem, se tá vendo bem. Alô, alô, peraí, meu camarada. Cortou agora aqui. Deu uma... Ô, galera, deu uma cortada aqui no sinal. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, acho que ele vai... Mas Curumim, vou chamar ele aqui de novo. Às vezes a internet aqui oscila, né? Mas vamos lá, galera. Vamos lá que estamos... Beleza. Já sou eu, Maculelê. Tá ouvindo massa. agora? Voltou. Agora sim, eu estou ouvindo agora. Fala aí de novo. Então é isso, eu acho que com certeza a estratégia do mestre Colomar, com certeza, um mestre capoeira com o conhecimento que ele tem, conhecimento pedagógico e utilizando esse instrumento maravilhoso que é a capoeira na mão de um educador como ele, com certeza vai dar certo. É o que a gente pode esperar de resposta. É importante a gente sempre falar, né, cara, que o que a gente está fazendo agora é uma pesquisa científica para comprovar isso cientificamente. Mas as evidências mostram que a literatura descreve que a capoeira tem toda essa característica para promover essa melhora. Tá bom? Não, bacana. Muito legal. Mas, Colomar, depois eu vou trocar ideia contigo aí, né? Me interessou bastante o assunto também. Vamos fazer essa triangulação aí. Curumim, é o seguinte, meu querido.
né? Acho que assim, já para a gente ir para uma finalização agora, né? Até porque daqui a pouco vou chegar quase 2 horas já de bate-papo aqui. Mas então, assim, já te agradecendo, né, por esse momento e, bom, dizer que eu te admiro bastante, né? A gente já se conhece há um tempo aí. Você teve já algumas vezes aqui nos nossos eventos, né, nos congressos brasileiros de capoeira e educação, né? Com certeza vai estar mais vezes ainda, né? Inclusive, a gente tem uma perspectiva aí do próximo congresso, a gente fazer um congresso internacional também, né? Vamos ver se ano que vem agora, e claro, com essa pandemia agora bagunçou um pouquinho aí nosso calendário, né? Mas acho que para o ano que vem a gente vai conseguir organizar bem isso, né? Mas enfim, meu querido, te agradecer muito, né? Dizer que acho muito legal, acho muito positivo, né? Todo esse movimento que você faz, tanto dentro da capoeira, ou seja, tudo que você faz é dentro da capoeira, né? Mas esses diferentes ramos, né? Seja na roda de capoeira, seja nos seus projetos sociais, educacionais, nas suas pesquisas, né? Acho que você é um cara bastante diferenciado, né? Importante para a capoeira. Então, me sinto privilegiado, né? Poder te acompanhar, de ser seu amigo e a gente poder estar trocando essas ideias, essas informações. E espero que a gente possa aprofundar, né? E estreitar laços cada vez mais. Não sei se você está me ouvindo aí, parece que cortou um pouquinho de novo o seu áudio. Cortou, né? Bom, eu também agora te cortou o seu áudio aqui. Faz assim, entre e sai de novo, você entra e sai. Bom, não sei se eu vou escrever aqui um comentário. Entre e sai, ó, entre e sai. Você entre e sai de novo, galera, para ver se a gente consegue restabelecer, para a gente fazer o fechamento aqui. Então, já agradecendo toda a galera que está acompanhando aí. Ver se o mestre volta. Alô, alô, vamos lá. Sou eu, Maculelê. Beleza, beleza. Bom, você escutou o que eu falei, não? Ou cortou o áudio aí? Eu escutei bastante, acho que só no finalzinho você agradeceu, eu te agradeço também, amigo. Para mim foi e falou sobre o evento internacional que vocês estão organizando. Vinícius, para mim, assim, eu vejo que você foi uma pessoa que sempre teve um olhar atento para mim, para meu trabalho. Para mim, sempre um ouvido de quem ouve com atenção e de quem traz um feedback muito legal, não só da apoio, com toda a divulgação que você faz. E eu acho que a gente tá na mesma batalha, a gente luta pela mesma coisa, a gente tem a mesma verdade nessas ações. Eu acho que você é um cara que, cara, toda vez que eu faço também as ações aí com vocês, eu aprendo pra caramba, vou aí, aprendo com vocês. Você sabe que eu vou aí, faço todas as aulas, não tem uma aula que eu não faça. Eu quero aprender muito e, assim, saio daí muito feliz de poder aprender com você, com o mestre Gladson, com todos os amigos que estão aí da capoeira. Eu fico muito feliz, agradeço muito pela sua oportunidade de estar falando aqui com as pessoas que também são aí da rede, e para mim é sempre um aprendizado. O que a gente quer é que lá na frente caso a capoeira seja valorizada, que a gente consiga cada vez mais usar ela como um instrumento de desenvolvimento humano, e o que a gente quer é ganha para todo mundo, e principalmente assim, a valorização da nossa arte. Isso, quanto mais eu estudo, mais eu falo, caramba, que legal eu sou capoeirista aqui, felicidade de conhecer essa arte e quero cada vez conhecer mais. Tá bom? Muito obrigado, irmão. Maravilha, meu querido. Show de bola, então. Tamo junto. Valeu aí toda a galera que acompanhou. E vamos que vamos, né? Não podemos parar e seguimos. Então, valeu, meu querido. Fiquem bem aí, todo mundo. Valeu por mim. Abraço para a família toda. E vamos vibrar positivamente, né? Para toda Valeu, essa pessoal. pandemia aí se controlar.
Vocês para também. os nossos governantes, né, terem consciência e as coisas possam caminhar numa direção melhor, né? Porque tá meio complicado o negócio aí. Então, o negócio é a galera se cuidar, ficar em Difícil. casa, cuidar um do outro e Isso aí. oremos, né? Valeu, Beleza, irmão. então, meu querido? Tudo de bom. Valeu, valeu, valeu. Axé. Axé, brigadão, Valeu. abraço!